Meu nome é Suzane Francis. Tenho 29 anos. Quando eu tinha 21 anos, meus pais me chamaram para jantar e me disseram que iriam doar o dinheiro que eu havia guardado para a faculdade de Direito para minha irmã mais velha, que estava grávida. $92.000. O dinheiro que minha avó havia deixado especificamente para minha educação. Minha mãe sorriu e disse: "Você pode trabalhar. Isso fortalece o caráter." Meu pai nem pestanejou. Apenas disse: "Sua irmã precisa mais de nós." Eu não chorei. Eu não discuti. Eu disse: "Tudo bem." Então abracei minha mãe e subi as escadas. Às 20h56, meu celular acendeu com um alerta de segurança. Meu pai estava tentando acessar a conta naquele exato momento, enquanto eu ainda estava em casa. Mas eis o que eles não sabiam. 5 semanas antes, eu já havia transferido cada centavo, legalmente, e os havia impedido de entrar completamente. Antes de contar como usei o escritório de advocacia Connecticut Law para me proteger da minha própria família e como descobri depois que eles me roubaram secretamente $13.850 ao longo de 12 anos sem meu conhecimento, deixe um comentário. De qual cidade você está assistindo agora? E se você já se perguntou se esses saques emergenciais da família podem desencadear uma auditoria da Receita Federal em 2026, continue assistindo. Porque as multas não apenas ferem os sentimentos. Elas podem custar milhares em penalidades. Porque o que aconteceu em seguida mudou tudo. Era um domingo, 24 de setembro de 2017. Eu havia dirigido por 2 horas e 18 minutos de Manhattan de volta para Stamford, Connecticut. Estava na Faculdade de Direito de Columbia havia 3 semanas, ainda me adaptando à pressão, ainda encontrando meu lugar entre os alunos que pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. Naquela manhã, minha mãe ligou. "Você pode vir jantar em casa hoje à noite? Precisamos conversar sobre algo importante. Amanda também estará aqui." Eu devia ter percebido naquela hora. Abracei minha mãe como se nada tivesse acontecido. O perfume dela, o mesmo White Diamonds que ela usava desde 1998, se misturava com o cheiro de carne assada que vinha da cozinha. Senti um nó no estômago, mas sorri. 2 horas e 18 minutos antes, eu havia saído de Manhattan no meu Honda Civic com a pasta da Marinha já escondida no banco do passageiro. A cada quilômetro na I-95, eu repassava a mensagem que minha mãe havia enviado 4 semanas atrás: "Esse dinheiro é para a família." Lembro-me de ter apertado o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu ainda não estava com raiva. Eu estava preparado. Quando entrei na garagem às 16h15, as folhas de outono estalaram sob meus pneus exatamente como faziam quando eu tinha 16 anos. O Camry prata da Amanda estava estacionado torto, como sempre. Fiquei sentada no carro por 30 segundos, respirei fundo e sussurrei para mim mesma: "Isso acaba hoje à noite." Quando entrei, Amanda estava no sofá com os olhos vermelhos. Minha mãe estava preparando carne assada, o prato favorito de Amanda, não o meu, e meu pai não estava em seu lugar de costume na sala de estar. Algo estava errado. O jantar começou às 18h30. A conversa foi superficial, forçada. Às 18h42, notei que o anel de noivado de Amanda havia sumido. Ela estava noiva desde março. Às 19h03, meu pai pousou o guardanapo. Minha mãe pegou a mão de Amanda e meu pai disse as palavras que mudariam nosso relacionamento para sempre. "Sua irmã está grávida de 5 meses. Jason perdeu o emprego. O casamento foi adiado. Ela precisa de ajuda." Ele fez uma pausa. Então disse: "Decidimos transferir seu fundo educacional para Amanda." Não perguntar. Decidir. O fundo que sua avó deixou, $92.000. Isso vai cobrir as despesas médicas da Amanda, ajudá-la a se reerguer e montar o berçário. Você já está em Colômbia. Pode fazer empréstimos como todo mundo. Pode trabalhar.
A mensalidade da Faculdade de Direito em Colômbia era de $65.874 por ano. Ele sabia esse valor. Ele tinha pesquisado. Minha mãe logo entrou na conversa com a justificativa. Veio rápido, ensaiada. Querida, você sempre foi tão capaz, tão independente. Amanda não pode trabalhar agora. Ela está grávida. Mas você tem opções. Pode trabalhar meio período, pegar empréstimos federais. Isso fortalece o caráter. É isso que a família faz. Amanda estava chorando. Me desculpe, Suzy. Eu não queria pedir. Mas ela não recusou o dinheiro. Ela apenas se desculpou por tê-lo aceitado. E pensei em todas as vezes anteriores, o padrão que eu vinha observando há anos. O acidente de carro da Amanda quando eu tinha 9 anos, $6.200 da minha conta. O semestre da faculdade que ela nunca terminou, $18.600 perdidos. O depósito do casamento dela que sumiu, $8.500. Todas as vezes que a Amanda precisou de ajuda, a Suzane dava um jeito. Eu me levantei. Não levantei a voz. Não discuti. Eu disse uma palavra, ok. Eles pareceram chocados. Estavam preparados para a resistência. Minha mãe começou, querida, obrigada pela compreensão. Eu a interrompi gentilmente. Posso me retirar? Tenho leitura para amanhã. Amanda disse, obrigada, Suzy. Um dia eu te pago. Prometo. Eu não respondi. Minha mãe se levantou e me abraçou. Um abraço de verdade, caloroso, como todos os abraços que já havíamos compartilhado. Ela sussurrou, eu te amo, querida. Eu disse, eu também te amo, mãe. E eis a questão que ninguém entendeu. Eu falava sério. Eu os amava. Ainda os amo. Mas amor e limites não são mutuamente exclusivos. Subi lentamente aqueles 14 degraus de madeira, cada um rangendo sob meu peso como sempre rangia. A casa cheirava a carne assada e torta de maçã, cheiros reconfortantes que antes significavam segurança. Esta noite, parecia uma armadilha. No topo, parei em frente à porta do meu antigo quarto. A maçaneta de latão ainda estava solta, como estava desde que eu tinha 12 anos. Girei-a silenciosamente, entrei e tranquei a porta. O clique ecoou mais alto do que deveria. Sentei-me na beirada da cama, coberta pelo mesmo edredom azul desbotado do ensino médio. Meu laptop estava aberto na escrivaninha, com a tela escura. Meu celular estava no meu colo. Eu conseguia ouvi-los lá embaixo, o tilintar dos pratos na pia, a voz suave da minha mãe perguntando ao meu pai se ele estava bem, Amanda murmurando algo sobre o bebê. Meu coração estava acelerado, mas não de medo. De expectativa. Abri o aplicativo da Fidelity novamente. Saldo, $92.315,83. Sussurrei para o quarto vazio, isto é meu. Pela primeira vez na vida, essas palavras pareceram verdadeiras. Não apenas legalmente, mas emocionalmente. Eu não era mais o plano B. Eu era o plano. Se você já foi o filho responsável, aquele que precisa se sacrificar para que todos os outros fiquem confortáveis, deixe um comentário com "Eu entendo" agora mesmo. O primeiro alerta chegou às 8h56 minutos e 2 segundos. Meu celular vibrou contra minha coxa como um tiro de aviso. Abriu imediatamente. Tentativa de login não autorizada detectada. Dispositivo: PC com Windows, não reconhecido. Localização: Stanford, CT. IP: 192.168.1.105. Essa era a rede doméstica. O computador do meu pai ficava no escritório, a 3 metros abaixo de mim. Ouvi o som fraco das teclas digitadas através do assoalho, lento a princípio, confiante. Depois mais rápido, frustrado. Ele murmurou algo que não consegui entender direito. A voz da minha mãe surgiu. O que foi, Vicente?
Nada. A senha não está funcionando. Sorri no escuro. Pequeno, firme, satisfeito. Ele tentou novamente. Alerta número 2 às 8 horas 57 minutos e 41 segundos. Segunda tentativa de login falhou. Senha incorreta. Tentativas restantes, 1. As batidas pararam. Silêncio. Então a cadeira arrastou para trás. Passos pesados em direção à escada. Meu pulso acelerou, mas permaneci imóvel. Contei seus passos. 1, 2, 3. Ele parou no meio da escada. Então a voz da minha mãe, agora mais aguda: Vincent, o que você está fazendo? Ele não respondeu. O som do teclado voltou a vir do andar de baixo, mais lento, mais deliberado. Eu conseguia literalmente ouvir a cadeira arrastar quando ele se levantou. A voz da minha mãe falhou. Vincent, o que está acontecendo? Imaginei o rosto dele ficando exatamente da mesma cor vermelha que eu me lembrava da noite em que Amanda bateu o carro em 2005. Meu celular vibrou novamente. Alerta número 3. Às 8 horas 59 minutos e 28 segundos, chegou o alerta final: bloqueio de segurança ativado. Acesso à conta restrito por 24 horas. 12 segundos de silêncio. Então, me bloqueou. Como assim? A conta. Diz que vou ligar para eles. Eram 21 horas e 1. O serviço de atendimento ao cliente da Fidelity encerrava às 21 horas aos domingos. Eu ouvi discar o disco. A voz automatizada, a frustração na resposta, depois passos rápidos em direção à escada. A voz da minha mãe, mais baixa: talvez a Suzane saiba de alguma coisa. Ela é a titular da conta agora, não é? Desde que fez 21 anos. 5 segundos de silêncio absoluto, depois a voz do meu pai, diferente agora, fria. Ela o quê? Algo bateu com força na mesa, espalhando papéis. Então ele gritou escada acima: Suzane, desça aqui agora mesmo. Levantei-me, ajeitei as calças jeans e fui até a porta. Contei até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então abri a porta e desci as escadas, calma, firme. Quando cheguei à sala de jantar, meu pai estava de pé, com o rosto vermelho. Minha mãe parecia chocada. Amanda estava parada, congelada na porta. A tela do computador dele brilhava, conta bloqueada. O que você fez? Mantive a voz calma. Não entendi a pergunta. A conta. Não consigo acessá-la. Troquei a senha no dia 22 de agosto. Você não pode simplesmente completei 21 anos no dia 15 de agosto, pai. Em Connecticut, a custódia da última termina aos 21 anos. A conta passou a ser legalmente minha. Então, sim, eu podia. A voz da minha mãe falhou. Mas nós acabamos de conversar sobre isso no jantar. Você disse que sim. Eu concordei em ouvir seu plano. Eu não disse que daria acesso a uma conta que é legalmente minha. As mãos do meu pai tremiam. Esse dinheiro era da sua avó, para a família. Fui até o armário de casacos. Peguei a pasta azul marinho que havia colocado lá naquela tarde. Coloquei-a sobre a mesa de jantar. Não, pai. Foi da vovó Dorothy, para minha educação. Gostaria de ver a papelada? Eu abri. Carta de doação, 3 de novembro de 2001, autenticada em cartório. Eu, Dorothy Hamilton, por meio deste instrumento, dou a quantia de $55.000 à minha neta, Suzane Marie Francis, para ser mantida em custódia fiduciária sob a Lei Uniforme de Transferências para Menores de Connecticut. Esta doação é irrevogável e destina-se exclusivamente às despesas com o ensino superior de Suzane. Ao completar 21 anos, o controle total será transferido para Suzane. Impressão da Lei de Connecticut, seção 45, A 558C, destacada. Ao menor completar 21 anos, o responsável legal deverá transferir todos os bens sob sua custódia para o menor.
Deverá. Não poderá. Confirmação de transferência da Fidelity, 22 de agosto de 2017. Meu pai encarava os documentos. Minha mãe sussurrou: você planejou isso. Eu me preparei para uma possibilidade. Você a tornou realidade. Mas naquela noite eu não contei tudo a eles. Não contei sobre o e-mail que encontrei, aquele que meu pai enviou à Fidelity em 2012, perguntando se poderia usar minha conta para emergências familiares. Não contei que sabia dos $13.850. Ainda não. Deixe-me levá-lo de volta no tempo, porque esta não foi a primeira vez. 8 anos de idade. Aula de piano. Eu tinha 8 anos quando percebi o padrão pela primeira vez. Era uma manhã de sábado, em setembro de 2002. Amanda queria aulas de piano. Minha mãe estava na mesa da cozinha com as páginas amarelas abertas na seção de aulas de música. $120 por mês para aulas semanais. Amanda conseguiu as aulas. Na semana seguinte, pedi para fazer aulas de arte no centro comunitário. Custava $85 por mês. Minha mãe sorriu. Talvez no ano que vem, querida. Acabamos de nos comprometer com as aulas de piano da Amanda. Mas é mais barato. A Amanda precisa de mais apoio, querida. Você está se saindo muito bem sozinha. Eu tinha 8 anos. Não entendi o que aquilo significava, mas me lembrei. 9 anos de idade. O acidente de carro. Eu tinha 9 anos, vestia meu pijama rosa de corações favorito e estava sentada no terceiro degrau, porque era o lugar onde as vozes chegavam mais alto sem serem vistas. Era tarde, já passava da minha hora de dormir. Amanda tinha batido o carro naquela tarde, enquanto dirigia e mandava mensagens de texto. Perda total. Ouvi minha mãe primeiro. A franquia é de $6.200, Vincent. Não temos esse dinheiro disponível agora. Meu pai, e a conta de custódia da Suzane? A Dorothy depositou $55.000. É para a educação dela, mas é temporário. Vamos pagar de volta. Minha mãe hesitou. É para o transporte escolar. Podemos registrar assim. Silêncio. Então, certo. Ligue para a Fidelity amanhã. Na manhã seguinte, no café da manhã, Amanda pediu panquecas com bastante calda. Eu pedi cereal. Ninguém mencionou o carro. Ninguém mencionou o dinheiro. Mas eu me lembrei. Eu sempre me lembro. Aquela foi a primeira vez que senti algo frio se instalar no meu peito, como se eu fosse o plano B. 14 anos. O aluno que abandonou os estudos no Yukon. Outono de 2010. Amanda começou a estudar em Yukon. A mensalidade para residentes do estado era de $12.400 por semestre. Ela aguentou até dezembro. Não estava pronta para a faculdade. Muita pressão. Ela voltou para casa nas férias de inverno e nunca mais retornou. $18.600 por um semestre que não concluiu. Lembro-me da mensagem de texto do grupo da família naquele dezembro. Amanda escreveu: vou para casa passar as férias e acho que vou tirar um tempo de folga. A faculdade não é para mim agora. Minha mãe: tudo bem, querida. Você pode resolver as coisas em casa. Meu pai: não há vergonha nenhuma em tirar um tempo. Ninguém mencionou o dinheiro. Ninguém disse que $18.600 faziam diferença. Mas eu tinha 14 anos, estava sentada na minha carteira fazendo a lição de casa de álgebra, e pensei: isso dá para 3 anos de livros didáticos, ou um carro usado, ou todas as taxas da minha inscrição para a faculdade. Amanda voltou para seu antigo quarto, conseguiu um emprego no comércio ganhando $11 por hora e morava de graça. Ela nunca mais voltou para a escola. 16 anos. O depósito do casamento. Junho de 2012. Amanda ficou noiva de Brian, um representante de vendas de 28 anos. O casamento estava marcado para setembro de 2013.
O local, Waterville em Monroe, exigia um depósito de $8.500. Meu pai pagou com o dinheiro do Fundo de Emergência da Família, uma conta conjunta aberta em 2008. 4 pessoas tinham acesso: meu pai, minha mãe, eu e Amanda. Era para ser usada em emergências. Vi o alerta de saque no meu celular. Eu tinha 16 anos e estava estudando para o SAT na biblioteca. Naquela noite, no jantar, perguntei, com cuidado: mãe, o fundo de emergência não é para emergências de verdade? Ela pareceu surpresa por eu ter notado. Isso é uma emergência, querida. Os locais para eventos ficam reservados com 1 ano de antecedência. Precisávamos garantir a data. Mas são $8.500. É o casamento da sua irmã. Isso é importante. Na semana seguinte, perguntei sobre cursos preparatórios para o SAT. $400 por um curso de 6 semanas. Você pode usar a Khan Academy, que é gratuita, querida. Casamento da Amanda, $8.500 emergência. Meu curso preparatório para o SAT, $400 sem importância. Em abril de 2013, Brian traiu Amanda com uma colega de trabalho. Amanda cancelou o casamento. O local da festa ficou com o depósito, que não era reembolsável após 12 meses. $8.500 perdidos. Em maio, eu estava estudando para as provas finais. Perguntei à minha mãe no café da manhã: você acha que conseguiríamos o dinheiro do depósito de volta do local da festa? Talvez pudéssemos usá-lo para visitar universidades? Meu pai explodiu, foi a primeira vez que ele gritou comigo. Sua irmã acabou de ter o coração partido, o casamento foi cancelado e você está preocupado com dinheiro? Recuei. Eu não quis dizer família é família, Suzane. Ou isso não significa nada para você? Pedi desculpas e disse que só estava perguntando. Mas naquela noite, deitada na cama, comecei algo novo. Abri um documento do Google, com o título Decisões Financeiras da Família de 2001 a 2015. Comecei a tirar capturas de tela, extratos bancários assim que chegavam, e-mails sobre contas, alertas de transações. Eu ainda não sabia por quê. Só sabia que precisava de provas para algo que não conseguia explicar. Yale. Os anos de autofinanciamento. Fui aceito em Yale em 2013. A bolsa integral cobriu $32.000. O programa de trabalho-estudo ofereceu $6.000. Isso deixou uma lacuna de $10.000 por ano para moradia, alimentação, taxas e livros. Enviei um e-mail para meus pais em abril. Fui aceita em Yale. Pacote completo de auxílio financeiro em anexo. Precisaríamos arcar com cerca de $10.000 por ano. Meu pai respondeu: parabéns. Que maravilha. Estamos muito orgulhosos. Respondi: podemos conversar sobre os $10.000? Posso trabalhar durante o verão, mas ele disse: vamos conversar quando você estiver em casa nas férias. Nunca conversamos sobre isso. Eu trabalhava em 3 empregos em Yale: auxiliar de biblioteca, tutor de colegas, assistente de pesquisa, além de estágios de verão que me rendiam de $8.000 a $11.000 por ano. Eu cobri essa diferença de $40.000 sozinha. Durante os 4 anos. Meus pais não contribuíram com nada. Enquanto isso, Amanda morava em casa, sem pagar aluguel. Eles pagavam o seguro do carro, a conta de telefone e o plano de saúde dela. Em 2014, depois do meu 2º ano na faculdade, minha mãe disse: viu, Suzy? Você não precisava daquele fundo para educação, afinal. Você está se saindo muito bem. Eu trabalhava 25 horas por semana, além de cursar todas as disciplinas da faculdade. Mas ela tinha razão. Eu estava bem, porque não tinha escolha. No último ano do ensino médio, eu já havia começado o documento do Google Decisões Financeiras da Família. Certa noite, comparei os saques com a publicação 970 do IRS, a edição de 2016. Mas as regras eram as mesmas.
Cada item usado como memorando, transporte do beneficiário, despesas médicas, materiais educacionais, era tecnicamente uma distribuição tributável, mesmo que não fosse para meu benefício direto. Penalidade: até 10% mais impostos atrasados. Eu também imprimi aquela página. Destaquei o texto. Guardei no fundo da pasta. Nunca mostrei para ninguém, ainda não, mas sabia que, se insistissem, eu tinha a opção nuclear. Então, quando minha mãe me mandou uma mensagem no dia 18 de julho de 2017, 4 semanas antes do meu aniversário de 21 anos, dizendo: "Esse dinheiro é para a família. Nós nos apoiamos mutuamente", eu já sabia o que estava por vir. Foi então que liguei para Thomas Weller, o advogado da minha avó. Em 18 de agosto de 2017, eu estava sentada na sala de reuniões de Thomas Weller em Stanford. O ar cheirava a papel velho e café. Ele tinha 64 anos, cabelos brancos penteados com esmero, óculos no nariz, o mesmo advogado que havia redigido a carta de doação da minha avó em 2001. Ele se lembrou de mim. Suzanne Francis. Menininha no funeral de Dorothy. Você tinha 5 anos. Assenti com a cabeça. Preciso saber quais são os meus direitos. Meu pai pode impedir a transferência quando eu fizer 21 anos? Ele puxou a pasta, grossa, com abas, etiquetada como Hamilton Francis Última 2001. Leu a carta de doação em voz alta, com tom firme. Ao completar 21 anos, o controle total será transferido para Suzanne. Será. Cláusula obrigatória de acordo com a Lei de Connecticut, seção 45, A. 558-C. Sem margem de discricionariedade para o responsável. Fiz a pergunta difícil: e se ele tentar transferir dinheiro depois do meu aniversário, mas antes do processo de transferência ser concluído? Thomas inclinou-se para a frente. Isso seria não autorizado, tecnicamente, apropriação indébita. Mas prevenir é melhor que remediar. Faça o pedido de transferência você mesma no portal da Fidelity no dia em que completar 21 anos. Atualize suas informações de contato primeiro, e-mail, telefone, endereço, para que as notificações cheguem a você, e não a ele. Eu já tinha feito isso no dia 15 de agosto, meu aniversário. Mudei tudo para o meu apartamento em Manhattan. Ele deu um leve sorriso. Você é minuciosa. Dorothy ficaria orgulhosa. Saí de lá com uma cópia da lei destacada em amarelo e um nó no estômago que, ao mesmo tempo, parecia uma demonstração de determinação. Em 22 de agosto, enviei o pedido de transferência para a Fidelity. 5 dias úteis depois, a Fidelity me enviou um e-mail: transferência concluída. Conta convertida para a corretora individual. Titular: Suzanne M. Francis. Fiquei olhando para a confirmação por um minuto inteiro. $92.315,83. Meus. Legalmente intocáveis. Naquela noite, montei a fortaleza de segurança. Senha de 12 caracteres com símbolos. Autenticação de 2 fatores apenas no meu celular. Dispositivos confiáveis limitados ao meu laptop e celular. Pergunta de segurança: primeiro funeral a que compareceu? Resposta: da vovó Dorothy, 2001. Algo que ele jamais adivinharia. Alertas por e-mail para cada tentativa de login. Se alguém tentasse, mesmo ele, receberia uma notificação imediata. E em 24 de setembro de 2017, foi exatamente o que aconteceu. Depois daquela noite, não voltei para casa por 2 meses. Mergulhei de cabeça no primeiro ano de direito. Contratos com o professor Stein. Responsabilidade civil com o professor Rivera. Processo civil. Direito imobiliário. De 80 a 100 páginas de leitura todas as noites. Entrei para a clínica de direito familiar da professora Rebecca Nolan. Ela se tornou a mentora de que eu precisava, aquela que me enxergou com clareza quando minha própria família não conseguia. Formei um grupo de estudos, Michael, Sophie e Jordan. Todos nós tínhamos histórias familiares complicadas. Nos entendíamos. Uma noite, em novembro, contei a eles:
Minha família queria que eu abrisse mão da minha reserva para os estudos por causa do bebê da minha irmã. Michael perguntou: Você abriu mão? Não. E agora a gente quase não se fala. Sophie disse: Que bom para você. Pela primeira vez em meses, senti que pertencia a algum lugar. Mas em janeiro de 2018, fiz algo que vinha pensando há semanas. Solicitei meu histórico completo de transações à Fidelity, desde 2001. O arquivo chegou em 18 de janeiro, 58 páginas. Imprimi todas. Meu apartamento estúdio no Harlem era minúsculo, 28 metros quadrados, com uma janela voltada para um poço de ventilação. A luz fluorescente do teto zumbia como uma mosca presa. Limpei o chão, espalhei as 58 páginas em uma grade, página por página. O depósito inicial, $55.000 de Dorothy Hamilton, em 3 de novembro de 2001. Crescimento ao longo de 16 anos, sólido, mas não espetacular, média de 3,8% ao ano após as taxas. Depois vieram os saques. Eu já sabia dos $6.200 em 2005, mas havia mais dois que eu nunca tinha visto. 3 de março de 2009, US cifrão 2.850. Observação: despesa médica do beneficiário. Eu tinha 14 anos naquele ano. Sem tratamento dentário, sem consultas médicas, nada. 9 de julho de 2012, US cifrão 4.800. Memorando: materiais educacionais, beneficiário. Isso foi no verão antes do último ano do ensino médio. Eu estava comprando livros didáticos usados por um total de $300. O memorando era uma mentira. Completamente. Então, na página 34, a troca de e-mails de Vincent Francis para Fidelity. Suporte Última, 28 de junho de 2012. Posso sacar do Última para despesas familiares? O beneficiário se beneficiaria indiretamente da estabilidade familiar. Resposta da Fidelity no dia seguinte: os custodiantes só podem usar os fundos para o benefício direto do beneficiário, educação, saúde, manutenção, sustento. O benefício indireto decorrente de uma emergência familiar não se qualifica. Consulte um advogado. Resposta do meu pai: entendido. Obrigado. 10 dias depois, o saque de $4.800, de qualquer forma. Li em voz alta 3 vezes, com a voz trêmula na sala vazia. Ele sabia. Perguntou se era permitido. Disseram que não. Ele fez mesmo assim. Marcou como material didático. Senti um calor subir ao meu peito. Não a onda de raiva, mas algo mais frio, mais nítido. Clareza. Não se tratava de um erro isolado. Era um padrão de arrogância. Primeiro, eles esgotaram o plano 529 da Amanda, de $50.000 para $3.180. Quando o dela acabou, eles passaram para o meu. Eu era a segunda conta. A reserva. A descartável. Empilhei as páginas cuidadosamente. Fotografei cada saque, cada memorando, cada e-mail. Salvei tudo em um disco rígido criptografado. Então, sentei no chão, com as costas encostadas na parede, e deixei as lágrimas rolarem. Não lágrimas de tristeza. Lágrimas de raiva. Lágrimas de alívio. Porque agora eu tinha provas. Não apenas sentimentos. Recibos. Imaginei minha mãe um dia lendo aquelas 58 páginas. Será que ela choraria como eu chorei no carro depois de segurar a Emma? Será que ela finalmente entenderia que cada panqueca que ela dava para Amanda enquanto eu comia cereal era mais um tijolo na parede que me ajudou a construir minha própria casa? Será que ela entenderia que você é forte o suficiente não significa que você não merece ajuda? Ou será que ela simplesmente diria que eu estava sendo difícil de novo? Se você já descobriu que sua família mentiu para você sobre dinheiro, comente comprovantes agora mesmo. Curta se você é do time Limites e Restrições. 15 de fevereiro de 2018. Bebê do Dia dos Namorados. Emma Rose Francis.
3,26 kg. Minha mãe mandou uma mensagem às 11h43. Ela chegou. Saudável, linda. Você pode vir. Eu estava na aula de Direito Imobiliário, no meio da palestra sobre usucapião. Fiquei olhando para a tela até as palavras ficarem borradas. Respondi às 14h15, parabéns. A aula vai até às 17h. Vou tentar no sábado. Este fim de semana? Suzy, o primeiro dia é especial. Tenho uma prova de responsabilidade civil na segunda-feira. Tarde de sábado. Hospital Stanford, quarto 412. Amanda parecia exausta, cabelo num coque desarrumado, olhos inchados por causa dos hormônios e das lágrimas. Emma no bercinho. Punhados minúsculos. Boquinha perfeita, parecendo um botão de rosa. Meus pais estavam por perto. Jason estava no trabalho. Todos sabíamos que era mentira. Levei roupinhas de bebê, macacões de algodão macio, $85 da Target. Minha mãe, ela não é linda? Ela é perfeita. Pedi para pegá-la no colo. Colocaram-na em meus braços. Ela não pesava quase nada. Seus olhos, cinza-azulados, abriram por um segundo, desfocados, e fecharam novamente. Senti algo se quebrar dentro de mim. Não era raiva de Amanda, nem ressentimento. Era instinto protetor. Eu sussurrei para ela, tão baixo que ninguém mais ouviu: você nunca terá que merecer amor sendo conveniente. Eu prometo. Segurei-a por 4 minutos e a devolvi. Preciso estudar. Na volta para Manhattan, flocos de neve batiam no para-brisa. Parei num posto de descanso na I-95, com o motor ligado e o aquecedor no máximo. E chorei. Por Emma. Pela menininha que eu costumava ser, que nunca recebeu aquele carinho. Pela família que ainda não me via. Em março, Jason desapareceu, deixando Amanda sozinha com um bebê de 3 semanas. Minha mãe ligou e deixou um recado na caixa postal: Amanda precisa da família agora. Você poderia pelo menos ligar para ela? Mandei uma mensagem para Amanda: sinto muito pelo Jason. Me avise se precisar de alguma coisa prática. Ela respondeu 2 dias depois: achei que você entenderia. Acho que me enganei. Em junho, meus pais fizeram um empréstimo de $35.000, juros de 8,3%, $714 por mês durante 5 anos. Minha mãe mandou uma mensagem: se você pudesse ajudar, estamos com orçamento apertado. Eu respondi: estou trabalhando em 2 empregos para pagar o aluguel, mãe. Eu também estou com orçamento apertado. Não era totalmente verdade. Eu tinha dinheiro, mas era meu dinheiro. Em dezembro, Amanda voltou para casa. Meus pais, ambos com pouco mais de 60 anos, estavam criando Emma enquanto Amanda procurava emprego. Voltei para casa no Natal. Um dia, fiquei em um hotel. O jantar durou 1h18. Meu pai parecia 5 anos mais velho. Minha mãe serviu presunto em vez de assado, era mais barato. Ao longo de 2019, voltei para casa 3 vezes no total: Páscoa, Dia de Ação de Graças e Natal. Cada visita foi mais curta que a anterior. Em dezembro de 2019, minha mãe ligou. Eu só quero minha filha de volta. Estou bem aqui, mãe. Não, você não está. Você está em outro lugar. Fiz uma pausa. Talvez esse seja o problema. Talvez você nunca tenha me conhecido de verdade. Desliguei. Me formei em Direito pela Universidade Columbia em maio de 2020, cerimônia virtual por causa da Covid. Quando anunciaram meu nome, Juris Doctor, com louvor, Suzane Marie Francis, meu grupo de estudos explodiu em comemoração no Zoom. Meus pais mandaram uma mensagem dizendo: estamos muito orgulhosos. Respondi 6 horas depois: obrigada. Prestei o exame da Ordem dos Advogados em julho. Quando os resultados saíram em outubro, fiquei olhando para a tela. Aprovado. Meu pai mandou uma mensagem:
Sabia que você ia conseguir. Você sempre consegue. Você sempre consegue. É, porque eu não tenho escolha. Em setembro de 2020, comecei a trabalhar na Divisão de Direito de Família da Sociedade de Assistência Jurídica de Nova York. Salário de $58.000 por ano. Meu primeiro caso importante surgiu em novembro. Isabela Rodrigues, de 22 anos. Seus pais estavam tentando tomar posse da herança de $80.000 que ela havia recebido de seu tio. O argumento deles: emergência familiar. Eu estava no tribunal e disse: meritíssimo, o testamento do falecido nomeia Isabela Rodrigues como única beneficiária. A herança pertence a ela por lei. E o advogado da outra parte disse: isso tem a ver com valores familiares. Ela está sendo egoísta. Olhei para o juiz. Trata-se de documentos legais, meritíssimo. O testamento diz o que diz. Ganhamos. Após a audiência, Isabela me abraçou, chorando. Eu pensei que estava sendo egoísta. Olhei para ela. Você não é egoísta. Você está protegendo o que é seu. Isso não é egoísmo. Isso é sobrevivência. Nos 3 anos seguintes, lidei com 38 casos. Ganhei 35. Cada um deles me pareceu pessoal. Em 2023, fui promovida a advogada sênior. Salário de $74.000 por ano. Um escritório com janela. Emoldurei a carta de doação da minha avó e a pendurei na parede atrás da minha mesa. Quando os clientes duvidavam de si mesmos, eu apontava para ela. Doações são doações, não empréstimos. Você não deve seu futuro a ninguém. Em outubro de 2025, o Connecticut Law Tribune publicou uma matéria intitulada Estrelas em Ascensão no Direito de Família. Eu estava na lista. O artigo destacava que eu havia construído minha carreira com base em um princípio simples: documentos legais dizem o que dizem, com uma taxa de sucesso de 92% e mais de $4 milhões em ativos protegidos para clientes cujas famílias tentaram reivindicar dinheiro que não lhes pertencia por direito. O artigo foi compartilhado 12.600 vezes. Em 10 de dezembro de 2025, minha mãe ligou. Sua voz estava trêmula. Eu vi o artigo sobre você protegendo pessoas cujas famílias tentam tomar seu dinheiro. Pausa. Podemos conversar pessoalmente? Por que agora? Porque eu li o que você escreveu sobre famílias que usam o amor como arma, e acho que agora entendi o que fizemos com você. Café Blue Moon, mesa de canto. 3 cafés já me esperando. O meu, um latte médio, ainda estava quente. Eles se lembraram. Meu pai parecia menor do que eu me lembrava, mais grisalho. As mãos da minha mãe tremiam em volta da caneca. Nós lemos o artigo, ele começou. Estrelas em ascensão. 92% de taxa de sucesso. $4 milhões protegidos. Sim. Minha mãe, você ajuda pessoas cujas famílias tentam pegar o dinheiro delas. Como nós tentamos pegar o seu. As palavras ficaram pairando no ar. Era a primeira vez em 8 anos que qualquer um dos dois as dizia em voz alta. Meu pai pigarreou. Não sabíamos que isso ia te machucar tanto. Pensávamos que você era forte o suficiente. Que você entenderia. Deixei o silêncio se prolongar e então, eu fui forte o suficiente, pai. Esse é o problema. Eu fui forte o suficiente para ver exatamente o que você estava fazendo. Forte o suficiente para trocar a senha 5 semanas antes de você pedir. Forte o suficiente para imprimir o estatuto e a carta de doação e levar a pasta para o jantar. Forte o suficiente para ir embora e construir uma vida sem esperar pela sua aprovação. Minha mãe começou a chorar baixinho. Estávamos desesperados. Amanda estava grávida. Jason perdeu o emprego. Não tínhamos mais nenhuma reserva financeira. Vocês tinham reservas. Gastaram tudo no carro da Amanda em 2005, no semestre dela em Yukon, no depósito do casamento dela em 2012. E depois vieram atrás das minhas. Meu pai se mexeu.
Isso foi para a estabilidade da família. Você se beneficiou indiretamente. Peguei meu celular. Abri a foto da troca de e-mails de 2012 e virei a tela para ele. A Fidelity disse que benefício indireto não se qualifica. Você disse a entendia e mesmo assim retirou o dinheiro. Ele olhou fixamente para a tela, pálido. Minha mãe, pensávamos que iríamos pagar de volta algum dia. Vocês nunca pagaram. 13.850 dólares registrados como minhas despesas. Eu nunca vi um centavo. Silêncio. De repente, a porta do café se abriu. O ar frio de dezembro invadiu o ambiente. Amanda entrou, com Emma no colo. Emma tinha 7 anos agora, tranças, casaco de inverno com flocos de neve. Parecia cansada, mas determinada. Eu também li o artigo, Suzy. Ela se sentou à nossa mesa sem perguntar. Emma permaneceu em silêncio, sentindo a tensão. Eu nunca soube dos 13.000 dólares. Só ontem, quando a mamãe me contou. Sua voz falhou. Eu pensei que fosse só o fundo geral. Eu não sabia que o papai tinha. Me desculpe. Olhei para ela, olhei mesmo. Ela também havia envelhecido. Rugas ao redor dos olhos, mãos ásperas do trabalho. Você não fez perguntas porque não queria a resposta, Amanda. Ela estremeceu. Você tem razão. Meu pai interrompeu, com a voz baixa, mas incisiva. Isso é assunto de família. Se você continuar insistindo nisso publicamente, Suzane, talvez tenhamos que envolver advogados. Calúnia. Difamação. Eu sorri. Calmamente. Pode falar, pai. Peguei meu celular de novo. Abri outro documento. Publicação 970 do IRS. Seção 5. Trecho destacado. Qualquer saque de uma conta de custódia que não seja para o benefício direto do beneficiário nomeado é um evento tributável. O custodiante é responsável por penalidades, 10% do valor sacado mais juros retroativos desde o ano do saque. Fiz as contas em voz alta. 2005, 6.200 dólares. Multa, 620 dólares mais juros compostos por 18 anos. 2009, 2.850 dólares. Multa, 285 dólares mais juros de 13 anos. 2012, 4.800 dólares. Multa, 480 dólares mais juros. Total estimado de forma conservadora, mais de 4.000 dólares em multas do IRS, mais impostos atrasados se eles auditarem os memorandos que você apresentou. Quer que eu mostre o cálculo? Ele empalideceu. Completamente pálido. Amanda sussurrou, pai? Vocês podem ser auditados. Minha mãe levou a mão à boca. Pela primeira vez em 8 anos, a mesa ficou completamente em silêncio. A verdade não estava mais apenas na minha pasta. Estava no ar, diante de Amanda, diante de Emma. Pública. Comente, time Suzane, se você acha que fiz a escolha certa. Meu pai, se houver algo que possamos fazer agora, financeiramente eu não preciso do seu dinheiro. Eu ganho 74.000 dólares por ano. Tenho meu próprio apartamento. Tenho economias. Estou bem. Minha mãe, então, o que vocês precisam de nós? Honestidade. Só isso. E o direito de decidir como será nosso relacionamento daqui para frente. Não vocês. Ela estendeu a mão para mim. Eu não a puxei, mas também não apertei a mão dela de volta. Emma olhou para mim com os olhos arregalados. Você é a tia Suzy? Mamãe me mostrou sua foto. Eu me derreti. Só por ela. Sim, querida. Sou a tia Suzy. Mamãe disse que você é advogada. Que legal. Obrigada, Emma. Virei-me para Amanda. Vou mandar cartões de aniversário. Talvez possamos nos encontrar para almoçar algum dia. Só nós duas, você e Emma.
Amanda assentiu, agora chorando. Eu gostaria. Meu pai tentou mais uma vez. Pensávamos que estávamos protegendo a família. Vocês protegeram Amanda. Vocês me sacrificaram. Não é a mesma coisa. Minha mãe sussurrou, sinto muito, Suzane. Nós falhamos com você. E eu olhei para as duas. Eu sei. E mesmo assim, sobrevivi. Eu me levantei. Emma acenou. Tchau, tia Suzy. Acenei de volta. Tchau, Emma. Se comporte. Saí para o frio de dezembro. Sem abraço dos meus pais, sem lágrimas. Apenas mais leve. As pessoas me perguntam se eu alguma vez as perdoei. Essa é a pergunta errada. Perdão implica que eu estava esperando que elas o merecessem. Eu não estava esperando. Eu estava construindo. Construindo uma vida onde a aprovação deles não importasse. Construindo uma carreira ajudando os outros a se protegerem das pessoas que deveriam amá-los mais. Construindo limites que não podem ser derrubados por meio de manipulação emocional. Eles pensaram que realocar meu futuro era uma decisão familiar. Não era. Foi roubo. Roubo legalizado, disfarçado de amor, justificado por uma emergência. Mas roubo mesmo assim. Minha avó deixou esse fundo para minha educação. Eu usei exatamente como ela planejou. Me formei sem dívidas. Construí uma carreira. E agora ajudo outras filhas e filhos a fazerem o mesmo. Cada caso que ganho é a prova de que impor limites não é crueldade, é sobrevivência. Ser a pessoa responsável não te torna descartável. Te torna poderosa. Se você conhece seus direitos, se documenta tudo, se está disposta a se manter firme quando todos te dizem para se sacrificar. Eu não destruí minha família. Eu parei de deixar que eles me destruíssem. A carta na minha parede, aquela que minha avó assinou há 24 anos, não protege apenas meus clientes. Ela me protegeu, e ainda protege. Porque ela me viu, ela me valorizou, ela escreveu aquilo. E nenhuma emergência, nenhuma culpa, nenhum amor usado como arma jamais poderá apagar o que foi escrito em preto e branco. Depois daquele café, encontrei-me novamente com minha amiga psicóloga para tomar uns drinks. Ela disse algo que me marcou: a maioria dos pais como os seus não são maus, Suzane. Eles apenas repetem padrões geracionais. Mas a lei lhe dá a oportunidade de reescrever a sua história. Naquela noite, voltei para casa e pendurei a carta da vovó Dorothy mais acima na parede do meu escritório. Ao lado, preguei o aviso da Receita Federal que nunca enviei, aquele que calculava a multa que eles poderiam receber. Um lembrete. Não de vingança. De clareza. E é exatamente por isso que estou fazendo a segunda parte. Vou mostrar a você o modelo exato de 9 páginas que uso com todos os meus clientes, como solicitar o histórico completo de transações desde a abertura da conta, como identificar fraudes em memorandos e sinalizá-las para a revisão do IRS de acordo com a publicação 970, e como redigir a carta de notificação extrajudicial que faz com que os custodiantes recuem em 48 horas sem litígio. Mais de 4 milhões de dólares protegidos usando exatamente esse processo. Ainda tenho aquela pasta azul marinho, com 5 centímetros de espessura. Ela está no meu escritório agora, ao lado da carta de presente emoldurada. Quando um novo cliente se senta à minha frente, geralmente uma filha, às vezes um filho, e diz: talvez eu esteja sendo egoísta, aponto para a moldura. Veja isto. Sua avó, seu tio ou seus pais escreveram isso em preto e branco. Essa é a lei. Não é culpa, não é emergência, não é amor usado como arma. Eles assentem. Eles vencem. E todas as vezes, me lembro da noite em que tranquei a porta e troquei a senha. Aquela foi a noite em que escolhi a mim mesma. E nunca me arrependi. Meu nome é Suzane Francis. Tenho 29 anos. Construí minha vida sobre uma base que ninguém pôde destruir, porque eu não deixei.
Se você quiser ver a segunda parte, onde explico detalhadamente o modelo de pasta jurídica, os gatilhos de uma auditoria da Receita Federal e a carta de notificação que protegeu mais de 4 milhões de dólares para meus clientes, inscreva-se agora mesmo. Se alguma vez lhe disseram que ser capaz significa que você não merece ajuda, envie isto para alguém que precisa ouvir. Seu futuro não é um patrimônio familiar. Sua autonomia não é negociável. E escolher a si mesma não é egoísmo. É a coisa mais poderosa que você pode fazer. Comente pasta legal se quiser que o modelo completo seja fixado. Vou deixar o link para o PDF para download nos comentários. Inscreva-se para a segunda parte, a pasta que resolve qualquer emergência familiar. Esta é Suzane Francis. E acabei de contar como usei a lei e a Receita Federal para me proteger das pessoas que deveriam me proteger. Os recibos não mentem, e a lei também não. Nos vemos na parte 2.